Essa é uma bênção. Alguns dias nós pregamos sobre cidadania. E foram duas mensagens quase seguidas, mas eu sei que muitos aqui ainda não ouviram. Quantos não ouviram? Quantos não ouviram? Quantos? Bastante gente ainda não ouviu falar sobre cidadania do reino. Hoje não é uma conferência, mas eu quero dar só uma passadinha rápida, só para você se sintonizar, você ficar atualizado. Nós pregamos sobre cidadania do reino, aonde nós entendemos que todos nós somos cidadãos do reino de Deus. E como tal, temos direitos e privilégios, como o Eliel falou aqui, garantidos na Constituição. Garantidos na Constituição. O reino de Deus é uma nação. Jesus pregou muito sobre o reino. E é uma nação, e como toda nação, ela tem uma Constituição. Ali são todas as leis, tudo embasado, tudo certinho. E na nação do reino de Deus não é diferente. E a nossa Constituição está aqui na minha mão. Isso aqui não é um livro religioso, são livros de leis. E elas nos garantem todos os privilégios e acessos ao reino. E se você é um cidadão, Efésios 2:19 fala, Paulo falando que somos forasteiros, imigrantes ilegais antes de conhecer a Cristo. Depois que conhecemos a Cristo, nos tornamos concidadão do reino e também membro da família de Deus. Ou seja, cidadão e membro são coisas distintas. Cidadão é a parte onde nós somos da comunhão. Temos que ser membros do corpo de Cristo. Isso fala da comunhão que temos uns com os outros. E cidadão do reino, porque cidadão fala do poder. Cidadão fala dos direitos constitucionais que nós temos. Por sermos cidadão do reino, temos direitos garantidos na Constituição. E muitos vivem, anos após anos, sem desfrutar desses direitos, sem desfrutar do melhor de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque não entendem. Acabam entendendo que a ignorância é o nosso maior inimigo. Então, nós pregamos já 2 vezes, 2 cultos acerca de cidadania, falando sobre os direitos, sobre tudo que nós temos acesso quando nós reconhecemos a nossa situação. Lembra que eu falei de Abraão? Abraão sabia qual era a sua situação, e quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus pergunta a Abraão. Você pode ler na tradução que você quiser. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele não a destrói antes de ter a permissão. Exatamente. Qualquer tradução da sua Bíblia, você vai ler, eu não vou abrir agora para você, nós já pregamos sobre isso. Deus pede uma permissão a Abraão, porque Abraão sabia qual era a sua situação. Olha que coisa poderosa, o Deus que criou céus e terra, o Deus que fez todas as coisas, inclusive eu e você. Ele pede autorização para o homem, porque era um homem que sabia qual era a sua situação de cidadão do reino de Deus. E Abraão, sabendo da sua situação, negociou com Deus. Falou: a história toda você já conhece. Se tivesse 50, 40, 30, você disse que não mataria o justo com o ímpio com o justo. A história você já conhece. Ele negociou com Deus baseado no quê? Porque era bonito? Porque ele tinha dinheiro? Era um milionário? Não, porque ele sabia qual eram os direitos dele. Ele sabia que ele tinha direitos sendo cidadão. Hoje eu quero complementar. Existe muito assunto, isso é um campo vasto, é algo tremendo, cidadania do reino. Hoje eu quero trazer algo a mais para você, acerca das orações. Muitas vezes as nossas orações não são ouvidas. Passamos 20 anos, 30, 40 anos dentro de uma igreja e as
nossas orações não são ouvidas. Isso eu estou cansado de ver. Pessoas passam uma vida na igreja e não obtêm nada. Pela misericórdia a salvação. Pela misericórdia a salvação. Mas passam uma vida miserável sobre essa terra. Sendo que existe um livro constitucional garantido bênçãos. E isso eu fui confrontado pelo meu irmão que ali está, o Josiel. Por muitas vezes ele perguntou: se Deus cumpre a sua palavra, por que não cumpre na minha vida? Por que não cumpre na vida de muitas pessoas que nós conhecemos e sabemos que são pessoas fiéis? Hoje eu respondo a pergunta dele: porque nós não conhecemos a nossa situação e muitas vezes fazemos de formas erradas as nossas petições, as nossas orações. E quando se pede mal, a Bíblia fala que você não obtém o que você pediu. Hoje eu quero entender qual é a chave para um cidadão ter autoridade sobre um país. Nós vamos falar um pouquinho disso. Qual é a chave para que um cidadão ele tenha autoridade sobre um determinado território? Qual é a chave? A nossa vida, você pode ter certeza disso, nós vivemos sobre princípios, sobre chaves de revelação. E quando nós recebemos algo poderoso, nós temos que passar adiante. É a forma que Deus nos usa para abençoarmos outra pessoa. Dessa forma, você está dando valor à sua salvação. Como que se dá valor a uma salvação? Se você não pode comprá-la, é imerecido, é de graça, como dá valor? Quando você passa adiante para o seu irmão. Hoje eu quero que Deus me use para passar para você aquilo que tem queimado, obrigado, que tem queimado em meu coração. Você não pode viver em um reino. Nós falamos muito sobre direitos, acessos, privilégios do reino. Mas hoje eu quero trazer um outro lado, porque cidadania é uma via de duas mãos. Não é somente privilégios, não é somente bênção, não é somente direitos, não é somente estralar o dedo e as coisas acontecerem. Cidadania é uma via de duas mãos. Você não pode viver em um reino desobedecendo este reino, as leis deste reino, desobedecendo e ainda assim querer tomar os privilégios deste local. Você não pode desobedecer a cidadania, os direitos constitucionais de um país e ainda assim querer ser privilegiados por seus direitos. Você não pode transgredir os direitos constitucionais e ainda assim querer ser abençoado. A graça de Deus traz de novo, de volta para nós, o direito da cidadania. Eu entendo isso. Mas a obediência mantém você no direito para receber seus privilégios. Eu vou repetir e eu quero que você preste bastante atenção. A graça de Deus é o que nos torna um cidadão do reino de Deus. A graça dele é o que nos torna cidadão. De que forma? Quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo? Quando nós reconhecemos o sacrifício da cruz. Ok? No momento que você reconhecer o sacrifício da cruz, você se torna um cidadão. Escute com atenção isso. Você se torna um cidadão. Agora, o que irá fazer você acessar todos os direitos e privilégios? É a obediência. A obediência mantém você no direito de receber tudo que aquele país tem para dar para você. Se você transgredir, se você errar, se você for contra os direitos constitucionais daquela nação, daquele país, você perde o direito de receber os privilégios. Logo eu já falei, a Constituição
ela é uma via de mão dupla. Você tem deveres também. O maior presente que você pode receber de uma nação é a cidadania daquela nação. O maior poder que você pode receber de uma nação é a cidadania. É o maior poder. Quando você se torna um cidadão, você não recebe apenas um passaporte, mas você recebe poder sobre aquele território. Quando você recebe a cidadania daquela nação, você acessa os privilégios daquele lugar. Direitos e poderes, eles são relacionados. Quando você dá direito a uma pessoa, você está dando poderes. Então direitos e poderes andam juntos de mão dada. Se você dá direito a uma pessoa sobre qualquer coisa, você está dando poder. Você já vai entender aonde eu quero chegar, mas eu quero a sua atenção nisso, porque isso está mudando a minha vida. Isso é muito novo para mim, mas já tem mudado a minha história. Eu tento compartilhar isso lá na empresa com os meus irmãos, meus sócios. Isso queima dentro de mim. Estou muito feliz que os dois estão hoje aqui. Vai me poupar 40 minutos de trabalho amanhã, 50 minutos. Esse dia eu botei os dois sentados e comecei a falar, pregar. Meu Deus, tem que parar com isso. Irmãos, eu quero que você entenda umas coisas muito queridas. Eu quero que você aplique isso na sua vida e você mude a sua mente. A mudança de mente é uma metanoia. No hebraico, metanoia. Você tem que ter uma mudança. Você ia numa direção, agora você vai em outra. E quando isso acontece na direção correta, na direção de Deus, a sua vida muda para melhor. Vocês estão vendo a quantidade de pessoas que estão indo às ruas agora? Vocês estão vendo na televisão? Estão quebrando tudo. Alguns são pacíficos, outros não em tanto. Aqui em Camboriú mesmo andaram quebrando um monte de coisa. Saem quebrando, Bandalheira, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, confronto contra a polícia, pedrada, bandalheiros. Alguns estão lá no meio, reivindicando algumas coisas boas, outros reivindicando coisas ruins, como GLBT, alguma coisa. Mas outros estão lá só para bagunça e para baderna. Muitos estão lá para bagunça e para baderna. Muitos estão pelo direito correto, e eu apoio, mas muitos estão lá fazendo baderna. E por que o governo não consegue simplesmente deportar essas pessoas? Separar aqueles que só ficam incitando a anarquia, separá-los e lançar fora. Por quê? Por que o governo não pode fazer isso? Porque são cidadãos brasileiros. E como cidadão, eles têm o direito de permanecer aonde estão. Nem o governo, com toda a sua influência, com todo o seu poder, consegue fazer com que as pessoas passem daqui para outro lugar. Elas têm direitos. São cidadãos, há um direito extraordinário na cidadania. A maioria dos cidadãos não sabem seus direitos e, portanto, não sabem do seu poder. Se você não conhece seus direitos, você também não conhece o seu poder. E por não terem poder, não desfrutam dos privilégios que o reino oferece a você. Eu vou repetir: por não terem o poder, por não terem conhecimento dos seus direitos. O cara é cidadão. Cidadão então tem direito. Os direitos de um cidadão são poderes. E se eles não têm esse pensamento, eles não conseguem com esse poder acessar aquilo que está pronto e preparado para mim e para você. A coisa mais importante que um cidadão deve procurar primeiramente é o conhecimento da Constituição. Pelo amor de Deus,
cidadão nenhum consegue fazer uma demanda, um pedido, uma petição sem ter base legal. É por isso que muita gente não recebe nada do que ora, porque só ora besteira, só pede besteira, só fala besteira. A primeira coisa, meu irmão, hoje eu quero que você saia daqui, é a terceira mensagem que eu falo sobre cidadania. Quem sabe eu falo em mais algumas, mas eu quero que você saia daqui hoje sabendo quem você é em Deus. Você é um cidadão, mas como tal você tem que ter o conhecimento da Constituição. A Constituição é a Bíblia, é um livro constitucional. Está aqui todos os direitos da Constituição do Reino de Deus. A ignorância tem matado o povo. Ontem no seminário o pastor deu pelo menos uns 10 versículos bíblicos sobre a ignorância. A ignorância mata. A ignorância, por causa dela você não desfruta de nada. Por causa da ignorância você não alcança nada. Por causa da ignorância o povo perece. Por causa da ignorância você está morrendo. Por causa da ignorância você está falindo. Por causa da ignorância seu casamento está acabando. Então tudo que você deve procurar saber agora é aprender sobre a Constituição do Reino. Porque quando um cidadão ele tem conhecimento dos seus direitos, ele faz valer. Você lembra? Eu preguei aqui Marcos 18. Não precisa abrir sua Bíblia, eu só quero a sua atenção. Marcos 18, quando Jesus falou de uma parábola de uma viúva e de um juiz que não temia Deus e não gostava dos homens. E aquela viúva, que na época era a menor condição social possível na época, porque viúva hoje está muito bem, INSS. Meu primo faleceu, minha idade, 28 anos. Parece que a esposa que estava grávida de 4 meses ficou com tinha um seguro muito bom. As dívidas dele, o que era de banco, me parece que tinha um seguro que quitava tudo. E ela ainda ficou com o salário dele, porque ele era registrado na carteira, o valor do salário da carteira, ela ficou recebendo integral, mais o salário dela. Está muito bem, ficou muito bem. Mas nessa época não tinha seguro social. Era a menor condição social possível, era a viúva. Se morria o marido, ela casava com o cunhado. Se morria, ela casava com outro cunhado. E se ela era viúva, era porque não existia mais cunhado. Já haviam morrido todos. E com a dívida do marido, sabe como era pago? Levava os filhos como forma de pagamento. E Deus usa a viúva, menor posição social, e usa um juiz, que era a maior situação da época. Era o bambambam da época. Você conhece a história, ela vai por várias vezes e pede ao juiz que faça julgamento sobre a causa dela, julgue. E ele julga, depois de algumas tentativas, ele diz: olha, não aguento mais essa mulher, dá para ela o que ela precisa. Sabe o que é isso? Ela estava embasada na Constituição, ela sabia qual eram os direitos dela. Se você não ler a Bíblia, se você não comer esse livro, se você não se dedicar pelo menos 1 hora do seu dia, meia hora no mínimo do seu dia, para ler a Bíblia, para se relacionar com Deus, você não terá nada para dar. Você não saberá quais são as suas condições, você não saberá quais são os seus privilégios, e por isso você não desfrutará daquilo que está preparado para mim e para você. Para que com o conhecimento você possa fazer cobrança dos seus direitos. Por que eu devo ler? Para que com o seu conhecimento dos direitos você possa exigir seus direitos. Mateus 18 e 19. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Olha que coisa poderosa, preste bastante atenção. Isso aqui é conhecimento. Isso aqui é conhecimento. Você é um cidadão, tem esse conhecimento, meu irmão, começa a usar, começa a colocar em prática. Mateus 18, 18, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu,
e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Você está vendo que você tem o poder de acessar as coisas do céu aqui da terra? Sabe como é que você consegue isso? Sendo um cidadão, conhecendo os seus direitos e exigindo os seus privilégios. Agora Mateus, capítulo 16, versículo 19, é muito poderoso. Mateus 16, 19: dar-te-ei as chaves, e eu te darei, vou ali, e eu te darei as chaves. Está vendo ali o plural? Não é à toa aquilo ali. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmão, chaves. Ele está falando no plural. Ele diz: darei poderes para vocês acessarem o céu aqui da terra. Eu vou dizer uma coisa para você. Não está aqui comigo. Se eu pegar a chave da minha casa e der ao irmão Antônio, eu não estou dando só uma chave para você. Eu estou dando acesso ilimitado à minha casa. Ele tem a chave. Ele tem a chave do portão. Depois ele tem a chave para entrar dentro de casa. Ele tem a chave para entrar nos quartos. Ele tem acesso ilimitado. Então, se eu dou a chave da minha casa, eu não estou dando apenas um artefato pequenininho. Eu estou dando poder. Se eu estou dando a chave para o irmão Antônio, eu estou dando acesso ilimitado. Se eu estou dando a chave, eu estou dando a autoridade para ele fazer o que ele quiser, para ele abrir a geladeira, entrar no meu quarto, entrar na minha suíte, fazer o que ele quiser. Deus, Jesus estava dizendo: eu darei a chave, eu estou dando autoridade, eu estou dando acesso ilimitado, eu estou dando tudo para vocês. E por que vocês não estão usufruindo? Por que vocês não tomaram conta daquilo que é de vocês? Eu dou a chave dos céus. E ele ainda completa: se você ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Meu irmão, por que tu está com medo? Por que tu está desesperado? Por que tu está preocupado? Ele deu a chave dos céus para você. Ele deu acesso ilimitado. Abra a mão, pega a sua chave. Abra a mão, abra a mão, abra a mão. Ele dar-te-ei as chaves dos céus, e dar-te-ei poder, e dar-te-ei acesso ilimitado. Fecha a tua mão, coloca no teu bolso, toma isso para a tua vida. Faz barulho e aplauda ao Senhor, meu irmão. O que garante que você faz parte de uma nação é a sua cidadania. Olha só, escuta aqui. O que garante que você faz parte de uma nação é a sua cidadania. Porque você pode estar em um país e não fazer parte daquele país. Nós temos aqui alguns irmãos haitianos. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Très bien? Que bom. Então, são irmãos, estão no Brasil. Estão compreendendo? Estão no Brasil, mas ainda não são brasileiros, são haitianos. Amém? Ou algum de vocês já se tornou cidadão brasileiro? Não ainda, mas vão se tornar, em nome de Jesus. São haitianos, irmãos em Cristo, lá atrás. Faz assim bonitinho, dá uma escondida. Então, canta muito esse menino. São cidadão haitiano.
Então o fato de você estar em um território não quer dizer que você é cidadão desse local. Escute bem, eu quero chegar num ponto aqui, eu quero que você, se você perder 1 minuto aqui, você ficou para trás. Estar em um país não faz de você um cidadão. Ir a uma igreja por 20 anos não faz de você um cristão. Ir na igreja por 20 anos não torna você um cidadão, torna você um religioso. O que torna você um cidadão é o conhecimento da sua situação. Um imigrante pode carregar a cópia da Constituição na mão. Os nossos irmãos haitianos aí podem decorar, pode andar com o livro da Constituição brasileira, que é muito mais grosso que esse aqui, debaixo do braço, e ainda não ser um cidadão brasileiro. Os nossos irmãos haitianos que aqui estão podem decorar a Constituição brasileira, o livro da Constituição brasileira, e ainda assim não ser um cidadão. Você pode andar com isso aqui debaixo do braço a sua vida inteira e ainda não ser um cidadão do reino. Você pode ler alguns parágrafos de cor, você pode citar muitos versículos e ainda assim não ser um cidadão do reino de Deus. O que determinará se você é ou não cidadão do reino de Deus é o conhecimento da sua situação e a realização dos seus direitos. Isso tornará você um cidadão. Na Constituição está leis, promessas, privilégios, direitos, autoridades e deveres. Aqui não é diferente. Leis, promessas, direitos, privilégios, poder, autoridade, deveres, está tudo aqui. Tudo que estiver aqui, se você for um cidadão, através do novo nascimento em Cristo Jesus, é seu por direito. É seu. O diabo pode dizer, não, isso é para os outros. Não, mentira, é seu. Você é um cidadão e você teve uma metanoia, uma mudança de mente. Você entende, compreende que você é um cidadão. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Agora eu sou um cidadão. Então todas as promessas, tudo que está aqui é para mim e é para você. O problema é que quando você quiser acionar o governo, através dos direitos, você precisa de um conselheiro. Digo antes disso, lembrei de uma coisa. Muitas pessoas tentam acessar os seus direitos no governo através de sentimento. Eu quero ver você chegar lá em Brasília e dizer, eu preciso falar no Palácio da Alvorada, e falar, eu preciso falar com o nosso presidente, porque eu sou bonitinho, porque eu estou passando por um problema, porque eu estou com dificuldade. Lembra que eu falei que existe um direito individual em que você tem o direito de se apresentar e pedir para falar com algum político? Você como cidadão, porque político em uma palavra grega, politis significa cidadão-chefe, e eu e você nomeamos ele cidadão-chefe por algum tempo. Nós somos o patrão dele, mas a nossa ignorância pode dizer que eles são o nosso patrão, eles mandam na gente. Eu quero ver você acessar os seus direitos lá na presidência da República sentimentalmente, porque você é bonzinho. E esse é o nosso problema com Deus, pastor, porque nós tentamos acessar a Deus sentimentalmente. Está vendo meu sofrimento? Eu não aguento mais essa mulher, esse marido, essa casa, essa vida. Você tenta acessar a Deus com os seus sentimentos. Você quer quebrar o coração de Deus, a quebrantar com sentimentos. Se você é um cidadão, você precisa acessar o governo
você acessa através dos seus direitos, dizendo: eu tenho direito disso, está escrito na Constituição. Mas por muitos anos nos ensinaram ao contrário. O problema é que quando você quiser acionar o governo, através dos direitos, você precisa de um conselheiro. Nós o chamamos de advogado, porque realmente é difícil para um leigo como eu chegar lá em Brasília e pedir para... Eu não sei nem onde eu vou, eu não sei nem onde eu chego, eu não sei nem aonde ir primeiramente, eu não sei por quê. Porque existe alguém que foi mais instruído do que eu. Temos aqui algum advogado que está estudando para o direito? Temos não? Em nome de Jesus eu profetizo que vai ter muitos. Irmão, olha só para mim, preste bastante atenção. Quando nós vamos acessar o governo, nós precisamos de um conselheiro, nós precisamos de um advogado. O motivo pelo qual o advogado é contratado é que ele sabe mais das leis do que eu e você. É por isso que contratamos. E eu já estou chegando no meu ponto, que eu quero, aonde eu quero chegar aqui. Escuta só. Quando nós vamos fazer alguma coisa, processar, ser processado, qualquer coisa, você precisa de um advogado. Por quê? Porque não é a sua área. E você não sabe, você sabe que você tem algum direito, mas você não sabe a profundo qual é verdadeiramente o seu direito. O trabalho do conselheiro é explicar os seus direitos para você, defendê-los perante a máquina do governo. Uma aulinha aqui de direito para você. Olha só, escute com bastante atenção. Você não estuda direito, eu também não, mas é muito simples nós entendermos isso. Quem já foi numa audiência sabe o que eu estou falando. É muito simples. E se você nenhuma audiência foi, graças a Deus por isso, então ouça o que eu estou falando. O seu conselheiro, ele representa você. Então ele vai até a máquina do governo, do Estado, representado por um juiz. E ele peticiona os seus direitos baseado na Constituição. É assim que funciona. Olha, tem direitos, a Constituição garante isso. E eu estou aqui em nome dele, representando. E eu quero que se faça valer os direitos do meu cliente. Em resumo, o trabalho de um conselheiro é ir à frente, ir à nossa frente perante um juiz que representa o Estado no momento, e dentro de um tribunal, seja uma sala pequena, grande. Quem assiste Law and Order aqui, né, um júri grande, uma coisa bonita, mas é assim, ó, fiquei assustado, é um negocinho desse tamanho, é uma salinha, todo mundo se entra ali e chuchu, é coisa rápida. É assim que funciona. O juiz é o que lê a lei, anuncia a lei no julgamento. Eu quero explicar algo sobre julgamento para você. A palavra julgamento significa direitos. Nós temos uma conotação errada sobre julgamento. Ele está me julgando. Nós temos uma conotação errada quando falamos sobre julgamento, mas julgamento significa direitos, o seu direito. Quando a Bíblia diz que Jesus é o justo juiz, significa que ele é o juiz que está alinhado com as leis de Deus e dá a você os seus direitos. Quando pensar em juiz, não pense mais negativamente, pense em um provedor de direitos, alguém que provê os direitos, é o juiz. É por isso que temos um advogado e um juiz. O advogado, que é o nosso conselheiro, pega a nossa petição, apresenta ao Estado, que é representado pelo juiz. Se o juiz for justo, alinhado com as leis que ele acabou de ler, então é esperado que ele execute a lei, dando o que é por direito ao seu cidadão. Você compreendeu? Vou repetir para você. Se o juiz for justo, ele então aplica a lei
de acordo com a Constituição, exatamente de acordo com a Constituição. E é esperado que se cumpra aquilo que se pediu. O reino de Deus foi a primeira nação a existir. E por isso tem seus métodos legais de funcionar. Não pense que o céu é uma coisa bagunçada. E é aqui que eu quero chegar. Jesus é o justo juiz de toda a nação. Nós sabemos disso, a Bíblia que fala. Mas Deus é conhecido como o juiz. Deus, não Jesus. Deus é o juiz. Agora precisamos de um conselheiro. Jesus, antes de subir na sua ascensão, escute bastante com atenção isso. Antes dele subir, ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai. Jesus, o intermediador, eu rogarei ao Pai. Eu falarei ao Pai, é o que fica intermediando. Você já vai entender isso. Nós vamos fazer um teatrinho aqui que vai entrar na sua cabeça, nunca mais vai sair. Eu rogarei ao Pai que mande um consolador, que mande um conselheiro para vocês. E o melhor, que esse conselheiro não é como esses da terra, que nós temos que correr atrás. Ele mora em mim e você. Ele nos guia em toda a vereda, em toda a justiça, em toda a verdade. O nosso conselheiro é o Espírito Santo. Ele diz: eu enviarei um conselheiro que estará todos os dias com você. Não temos que correr atrás dele, ele está conosco. Ele conhece a Bíblia melhor do que ninguém, porque foi ele que inspirou os homens a escrevê-la. Então, meu irmão, não existe um advogado melhor, um conselheiro melhor do que o Espírito Santo. Ele conhece a Constituição. Foi ele que escreveu através das canetas e lápis e pena dos homens. E talhadeiros, sei lá mais o que usaram para escrever. Foi o Espírito Santo. Ele conhece a Constituição. Ele é o advogado fiel. Ele é o conselheiro. Então quem pode conhecer melhor esse livro do que ele? Ninguém. A Bíblia diz que quando orarmos, ore no Espírito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você ora em Espírito, o teu conselheiro pega essas palavras que você não entende. Olha só, escute bastante atenção. Quem já não teve numa situação que não sabia para onde correr? Eu sei que eu já tive. Eu sei que o pastor Moisés já teve. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram situações em que você não sabia o que fazer, não sabia como pedir, não sabia o que falar. A Bíblia fala que se você pedir errado, você não recebe, não recebeu como não soubesse pedir. Por isso que a Bíblia manda você orar em línguas. Agora você está entendendo? Porque o Espírito pega aquela palavra, aquela situação, aquela dificuldade, aquela montanha, aquele gigante, aquele urso, aquele leão, aquele mar, aquela dificuldade, que você não sabe o que fazer. Você soube se meter nela, mas você não sabe o que fazer agora para se livrar dela. E o Espírito Santo pega aquela situação e transforma aquilo em palavras que você não entende. Você não entende o que é. Mas nesse momento ele transforma num formato PDF, alguma coisa que o Espírito de Deus, Deus poderoso, compreende. A Bíblia diz que ele pega tudo que nós não conseguimos, tudo que nós não podemos, tudo que nós não conseguiremos, e leva até Deus de um formato e uma forma que Deus entende. Por isso você deve orar em línguas. Está dito, ele sempre viveu para fazer intercessão. Agora eu quero falar de um arranjo poderoso, e aqui começa a entrar o nosso teatro sobre a oração, baseado na cidadania, no poder. Eu quero que você entenda, se você é um cidadão, você tem a mente de governo,
Se você entende isso, hoje você vai entender como você vai orar. Hoje você vai entender como você vai chegar diante do Pai. E daqui a algum tempo nós vamos voltar a conversar. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será mais a mesma. Existe um arranjo poderoso da cidadania, que se você aplicar na sua vida, você não será mais o mesmo. E não haverá mais dia terrível na sua vida. Pastor, você está dizendo que não vai ter mais dia? Não vai ter mais dia terrível na sua vida aqui. Porque por maior que vai ser o teu problema, você vai saber como resolver. Porque o dia terrível está em não saber resolver. Eu não estou dizendo na ausência do problema. Eu não estou falando da ausência do problema. Eu estou falando que você vai ter todas as ferramentas para destruir o teu problema. Hoje você vai entender. Quero chamar aqui o Eliel. Fica aí. Eliel, deixa um pouquinho essa caixa para cá. Deixa um pouquinho para cá essa caixa. Por gentileza. Obrigado. Você vai ser Deus. Todo mundo quer ser Deus, Jesus, ninguém quer ser o diabo. Vou dar uma presinha de chá, vai mais um pouquinho bravo. Aqui. Você vai ser Deus, tá? Todo poderoso. Eu preciso de um Jesus. Todo mundo vai ser Jesus. Quem quer ser Jesus? Vem cá, Gilberto. Tu vai ser Jesus. Vem cá. Vem cá, Gilberto. Estava rindo aí, vai ser Jesus. O Jesus é bacana, né? Ninguém quer ser o diabo, vai ficar tranquilo, não vai ter diabo. Vem cá. Você vai ser Jesus. Então você vai ficar aqui. Isso, virado para a parede lá. Mas na verdade você vai estar virado para a parede, mas olhando para... Isso aí, olhando para a carinha dele. Tá ligado? Nós precisamos do Espírito Santo. Eu quero uma mulher. Você sabe que o Espírito Santo não existe sexo, não existe gênero. Mas eu quero uma mulher, sabe por quê? O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo, eu relaciono ele mais com a mulher. Ele é mais tranquilo, ele é parceiro, ele é amigo. Tem mais a ver com mulher. Então vem cá, Sueli. Vem cá, Sueli. Vem cá. Eu quero a Sueli aqui. E eu quero um cidadão do reino de Deus. Eu quero um cidadão. Eu quero um cidadão. Preciso de um cidadão. Cara, isso, vem cá, já vou te colocar já. Fica nessa escadinha no primeiro degrau. Tá, vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vamos ver quem é o cara. Vem cá, Neto. Vem cá. Ele é o cidadão. Tá? Vem cá, o cidadão, ele vai pedir para Deus, então ele vai ficar virado para Deus. E virado para o cidadão, virado para Deus, aqui o Espírito Santo, você mais aqui, bonitinho, é todo mundo bonitinho, apóstolos. Então fica aí, todo mundo não se mexe, tá? Não respira, fica aí. Ei, você vai entender esse negócio aqui. Aqui está o formato, aqui está o arranjo das nossas orações. O cidadão, que é o Nilton ali de vermelho, é o cidadão do reino. Já entendeu quais são os seus direitos. Sabe aonde quer chegar. Junto com ele está o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso. E entre o Espírito Santo e Deus, vem mais para cá aqui. Um pouquinho mais. Jesus Cristo. Agora eu quero definir algumas coisas para isso aqui fazer mais sentido. A Bíblia diz que Jesus não é aquele que recebe a oração. Ele não é aquele que recebe a oração. Jesus não recebe a oração. Jesus é o rei. Mas a Bíblia diz que ele está fazendo intercessão para a minha e a sua vida. Então ele fica entre Deus e o Espírito Santo, intercedendo por mim e por você. Meu irmão, o que eu não entendo aqui num panorama desse, num tribunal desse, eu não entendo como tem pessoas que conseguem perder o caso. Espírito Santo, Deus, Jesus, e o cara consegue chegar nessa situação e ainda perder o caso. O que deixa tudo mais interessante ainda, olha só, é que o intercessor, Jesus, é o irmão mais velho do cidadão. Ou você não lê na Bíblia que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Sim. O negócio vai ficar louco aqui. Alguns de vocês não conhecem
conhecem seus direitos e por esse motivo não desfrutam do que está esperando lá para mim, para você, preparado. A beleza desse arranjo todo é que antes mesmo do cidadão chegar no tribunal, antes mesmo dele chegar, o irmão mais velho já está intercedendo. Pai, dá, pai, faz, pai, ele já está intercedendo. Eu e você não tivemos a dignidade ainda de chegar na presença, mas ele já está, pai, dá, ele caiu, mas dá para ele, pai. O meu sangue já lavou, o meu sangue já limpou. Todos que estão em mim já estão purificados, não tem mais nenhuma condenação. Ele fica intercedendo. E aí o cidadão chega no tribunal. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma oração? Vocês estão compreendendo isso? Estou sendo claro. Pega aqui a Constituição. O cidadão chega e faz um pedido, porque um dia ele estava na igreja frutificar, no ministério frutificar, e tinha um gordinho lá, um pastor gordinho lá, que explicou a situação dele, mostrou onde que ele estava, que ele não era cauda, que ele é cabeça, que ele é rei sobre essa terra, que ele é cidadão do reino de Deus. Oh, Jesus. E ele entendeu a sua situação, então ele veio fazer uma petição, porque oração hebraica é petição. Oração no hebraico não é súplica. Oração no original é petição. Petição é uma exigência baseada na Constituição. Você está compreendendo? E o cidadão, então, baseado na Constituição, faz um pedido para o Espírito Santo. Agora veja. Ele pede para o Espírito Santo. Ele fala para o Espírito Santo. Ele está a todo momento, porque o Espírito Santo está nele. Então ele vai para casa com o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, explicando com o Espírito Santo, chorando com o Espírito Santo, rindo com o Espírito Santo, trabalhando com o Espírito Santo, a todo momento. E quando ele está numa situação muito difícil, ele começa a falar em línguas com o Espírito Santo. Ele não compreende, mas o Espírito Santo compreende. Mistura tudo, pega o negócio e leva para Deus. E aí ele começou a ler os seus direitos constitucionais, porque o pastor aquela noite, aquele domingo, falou que a primeira coisa que o cidadão deve fazer é o conhecimento da Constituição. E aí isso começou a entrar na cabeça dele, ele começou a ler a Constituição, e ele leu que aqui está escrito que o justo não mendigaria o pão, nem a sua semente, nem a sua posteridade. Mais um pouquinho de água para mim. Nem a sua posteridade. Ele leu, ele entendeu, ele compreendeu. Então ele está no tribunal. E ele fala para o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo olha para Deus. E chega. O Espírito Santo agora olha para Deus e diz: Pai, aqui o cidadão, ele compreendeu, até que enfim, ele entendeu que ele não mendigaria o pão, porque ele, aponta para ele, aponta para Jesus, porque ele, olha só, ele garantiu isso. Ele que fez tudo isso aqui possível, que antes não era possível. Mas ele, bota para ele, não abaixa dele. Ele garantiu isso. Ele garantiu todas as coisas. E agora tem um cidadão aqui fazendo uma petição, quer que os seus direitos sejam validados. Pai, não! Levanta essa mão, velho. Espírito Santo, meu Deus. E
que dar uma resposta. Primeira coisa, pode baixar a mãozinha. Deus pega então, fala com Jesus. Fala com Jesus agora. E pode ser em todo lugar mesmo, não precisa estar muito perto não. Fala com Jesus agora, e aí? Me dá o livro lá, está aqui o livro. Jesus passa o livro, Deus, peraí. Tá, está escrito aqui, está no livro da vida, então está certo. Por enquanto posso continuar atendendo ele. Agora eu quero saber mais o que aqui. Estava reivindicando seus direitos, e ele pecou, ele caiu, e aí o intercessor aqui começa, não pai, ele caiu, mas é o seguinte, a minha obra foi completa. A minha obra foi completa, ele não precisa mais ficar preocupado com isso, porque eu já morri por ele, eu já fiz tudo por ele. E aí Deus caiu a casa, não tem mais o que fazer. Olha para o Espírito Santo, fala, dê tudo que ele precisa. Vem cá, leva ele, Espírito Santo, vai, leva ele para o banco, leva ele lá onde está com os problemas, leva ele lá para a dificuldade, obrigado, leva lá para onde ele está com o problema dele e resolve o problema dele, porque ele não tem o que fazer, ele sabe dos direitos, ele sabe o que é seu, ele sabe que Jesus morreu por ele sabe que ele é um cidadão do reino de Deus, não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar, eu sou obrigado a dar, porque eu não volto atrás da minha palavra, a minha palavra está acima de mim, o que eu falo eu não posso voltar atrás. Aqui, meu irmão, é um livro de constitucional, tem muita lei, tem muita promessa, é para mim, é para você, mas você só vai usufruir se você tiver conhecimento. Hoje eu oro a Deus, para Deus te dar um entendimento, começa a ler, começa a comer, começa a estudar, se torna um frutificador, meu irmão, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu comércio, meu irmão. Eu quero orar por você, vamos se pôr de pé, eu quero orar por você, isso aqui está gostoso demais. Eu falei que você nunca mais vai esquecer disso, quando você orar, exija seus direitos, você é um cidadão do reino de Deus, você veio para reinar, você tem poderes, você tem direito, você tem privilégios, você tem tudo sobre a sua vida, mas se você não tomar posse, se você não orar, se você não ler, se você não tiver conhecimento, não vai ter forma e maneira de você alcançar. Está tudo preparado para mim e para você, mas se você não tomar posse, se você não fizer validar aquilo que está prometido para mim e para você, você vai passar uma vida desgraçada nessa terra, mesmo sendo cristão, sim, mesmo aceitando a Jesus, sim, você vai passar por dificuldades, você vai cair, você vai tropeçar, mas se você tiver conhecimento da Constituição, dos poderes, dos seus direitos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Hoje eu oro por você, vamos orar, baixa sua cabeça, comece a falar com o Espírito Santo. Fale em línguas, você que fala em línguas, fale em línguas para Ele, porque Ele vai transformar tudo que você precisa em palavras, tudo que você precisa em palavras você não vai entender, mas Deus vai entender, Jesus vai interceder por mim e por você, e se você estiver alinhado com a Constituição, se você estiver alinhado com os seus deveres, pode ter certeza, Ele vai alcançar, Ele vai dar, Ele vai te projetar, Ele vai fazer o melhor por você, em nome de Jesus. Comece a falar em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Eu vou te dar 2 minutos. Comece a falar com o Espírito Santo. Oh, Xarabaná, eu oro por você agora, Xarabaná. Vamos orar um minutinho. Chegando a manas curucandarai, chegando a manas terequete manas curucandarabaracandarai, chegando as curucandai, chomanai, candas te cuturumanas te candai, tucunamanai, chamanarai, terequepaturumanacanai, xaracandarapaturumastai, quitamanai, xerebas terequevai, chamanaragandai, aturacanamanas curucandai, xarabas terequandai. Oh, Espírito Santo,
Santo, eu oro para os teus filhos agora. Eu oro por eles, Pai. Peço a tua bênção, Pai, que essa palavra venha esclarecer, que essa palavra venha trazer o entendimento dos teus filhos, que eles não venham ser mais os mesmos, que a partir de hoje, Pai, venha ser um marco na sua vida, na sua forma de se comportar, na sua forma de orar, na sua forma de estar no tribunal, na sua forma de estar diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênção, Pai, que eles venham pegar a chave do reino dos céus, Pai, que eles venham pegar as chaves que eles hoje receberam, as chaves que hoje eles entenderam, as leis que hoje eles entenderam, Pai, que eles venham aplicar em suas vidas, que eles venham aplicar, Senhor, que eles venham ter vontade, direitos, Pai, de acesso ilimitado no céu, acesso ilimitado no reino de Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre os teus filhos, em nome de Jesus, a bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Se você compreendeu essa palavra, se você compreendeu, se você entendeu essa palavra, meu irmão, agora faz barulho, aplaude ao Senhor.
le puissant est l'avenir, oh et l'avenir, yo tout bien calculé par l'Esprit ponctuel. Deus abençoe você, meu irmão. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Você faz assim com a sua mão, faça assim que eu te abençoar. Eu libero uma palavra de bênção. Que você tenha uma semana abençoada. Que você venha viver o favor de Deus essa semana em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar esse culto celebrando ao Senhor Jesus, dizendo que Ele é bom, que a sua palavra não é nós vamos utilizar as palavras desse Deus. Acho que eles querem cantar, mas você vai tocar. Acho que eles não querem, não. Acho que é o pastor.